E aí, meus amigos, Leviatã, com a banda Mandacaru, JBFM 21 e 49. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira. Fala comigo, Sintra. Sintra tá aí. Mano, Godoy 4664. Tá geral aí. Quem mais tá por aí? Vanessa. Tem uma galera aí. É isso aí. Caraca, só azeitona, não sei o que. Caraca. Porra, o Zé fez react de Belengo, velho. Só de traçante. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Mais um Afãs da Silbene. Hoje eu não vou me demorar muito não, que o meu vídeo é um pouquinho grande. Tem 20 minutos. E esses 20 minutos com a minha ladainha vira quase uma hora. Então, vamos nessa. Hoje eu vou reagir a um vídeo do... Eu tava meio sem ideia do que eu ia reagir, tá ligado? Eu falo assim, vou reagir a algum conteúdo que eu consumo, que eu gosto e que tem a ver com as coisas que eu sempre falo aqui. Vou falar meio que de culinária, ciência, tudo junto. Que é um vídeo do Nunca Vi o Cientista, que é uma receita e meio que assim, tipo, a ciência do pão de queijo, né, que é o vídeo. Pão de queijo infalível, receita, explicações e passo a passo. Vou reagir a uma receita de pão de queijo. É, gostou? Pô, quem não gosta de pão de queijo, né? Se não gosta, tá errado. Então, vamos lá. O canal Nunca Vi o Cientista. Quem não conhece, aconselho conhecer, porque é um canal muito bom, de utilidade pública e de groselha também. Elas fazem um canal que é mais voltado para ciência. Só que elas fazem, de vez em quando tem receita, elas fazem muita coisa com relação a biologia, química, eu acho muito bom. A coisa de vacina, eu acho muito foda. Então vamos nessa, vamos começar. No final eu dou meu recado lá das outras coisas. Vamos nessa. Se você nunca fez ou fez, mas nunca acertou a receita do pão de queijo, seus problemas acabaram? Há alguns anos, no meio da pandemia, nós publicamos aqui no canal um vídeo Pô, e aí, Sintra? Pô, curte um pãozinho de queijo? Quem não curte, né, Sintra? Porra, com pãozinho. a ciência e a receita do pão de queijo. Porém, recentemente, eu fui em um café aqui em São Paulo e ao pedir um pão de queijo, eu recebi essa atrocidade culinária. O pão de queijo era minúsculo, o que por si só, em se tratando Pão de queijo quadrado, velho. de pão de queijo é uma blasfêmia. Não dá. Ele tava maçudo por dentro, o que eu tenho praticamente certeza de que foi porque ele foi feito só com polvilho doce, e ele ainda tava torto. O que não é necessariamente um problema, mas me irritou no conjunto da obra e eu quis mencionar só pra... Tem essa questão do polvilho, né? Porque o polvilho doce, ele é meio que... Ele é mais simples. Então, assim, ele parece que ele deixa as coisas mais borrachudas, né? O polvilho azedo, se eu não me engano, é porque ele é fermentado, né? Então ele dá uma complexidade, então ele dá outras características para a receita. Geralmente ele deixa mais aerado, por conta da própria fermentação dele. Tem toda uma ciência que a gente vai saber aí. Posso falar mal? Esse episódio Pode. me deu vontade de atualizar o nosso vídeo do pão de queijo para trazer mais explicações sobre a receita e como corrigir cada erro que pode acontecer. Aí, ó. Tipo, o erro de... Você que fica tentando fazer pão de queijo e faz merda, tá aí a sua dica. Ou isso, ou você compra o congelado. Mas eu acho que esse aí vai ficar melhor. ficar maçudo da atrocidade que eu comi. Ou então de ficar... Não é isso aí, esfarelando Sintra? Falei certinho? É isso, cara. Aqui é Senac, porra. muito. Se você quiser pular direto para a receita, é só clicar no capítulo dela aqui na barrinha do vídeo. Mas eu não recomendo fazer isso, porque você vai perder toda a gostosa explicação primordial para acertar 100% das receitas de pão de queijo da sua vida. Vamos nessa. A história do pão de queijo está diretamente ligada à produção de leite e queijo no Brasil, que sempre foi muito forte no estado de Minas Gerais. Segundo as fontes que eu consultei, o pão de queijo nasceu ali em Minas em algum momento no século XVIII, usando o queijo da própria produção do estado e polvilho ao invés da tradicional farinha de trigo que é usada para fazer pães, porque a região sudeste não é boa para cultivar trigo e as farinhas de trigo importadas na época... O trigo é uma parada meio difícil. O trigo e arroz parece que são coisas difíceis de cultivar, né? Não é todo lugar que é tão forte, por isso que em muito lugar importa trigo, né? E arroz também. Não eram lá essas coisas. Mas aqui no Brasil a gente é muito rico em mandioca, principalmente, tá ligado? Então, assim, acaba sendo uma alternativa. Eu adoro coisa com mandioca, cara.
Adoro. Adoro a mandioca, irmão. Não tenho medo de falar isso pra vocês. Além de não serem muito baratas. Isso teria levado à criação da receita do pão feito com o polvilho, que é derivado da mandioca. Mandioca ou aipim? Aqui no Rio é mais aipim, né? Mas eu tô vendo tanta receita de parada assim, eu fico vendo, e eu acabei me acostumando a falar mandioca. Que é mandioca, macaxeira. Eu falava mais aipim, né? Mas agora eu também tô na mandioca. Entrei na mandioca. Essa é uma versão da história segundo as fontes. Outra versão vem de relatos de que escravizados das fazendas mineiras faziam um biscoito de polvilho, e aí essa receita base foi sendo incrementada com ovos e queijo até chegar ao pão de queijo. Mas independentemente da origem, até cerca de 40 anos atrás, o pão de queijo era uma comida feita em casa. E foi só com a possibilidade de congelamento da massa para ela ficar pronta para assar e com o esforço do estado de Minas para valorização da cozinha mineira que a comercialização dele pelo país se expandiu e ele começou a ser encontrado em padarias, supermercados. Sabe, isso aí. Então, isso tem muito a ver com assim, tipo, eu vou dar um papo de vivência aqui, nessa questão do pão de queijo. Eu me lembro de comer pão de queijo, de conhecer pão de queijo, não tão novo, tá ligado? Aqui no Rio, eu tenho 41 anos. Aqui no Rio, eu acho que o pão de queijo só começou a entrar mesmo na nossa cultura ali para meados dos anos 90, cara. Eu acho que nos anos 80 não era tão comum a gente aqui no Rio, consumir pão de queijo. Então, assim, o que eu lembro a primeira vez que eu comi pão de queijo, eu estranhei, porque é muito diferente de um pão normal. E você vai pelo nome pão, você acha que tem aquela textura, e ele é mais fluffy, né? Ele tem aquela coisa mais esponjosa até, eu gosto demais. Gramíneas de inverno não são fáceis de fazer no Brasil. E estão cada vez mais difíceis. É o Sintra falando aí. Gramíneas de inverno. Então, seria o quê? O arroz e o trigo? Seriam gramíneas de inverno? Eu não sou tão... Porra, mano, você que é o agrônomo da parada, ô Sintra. Eu não sou... Eu sou apenas um simpatizante, um cozinheiro. Estados e não só em Minas Gerais. E o meu objetivo com este vídeo é te convencer de que... Aí, mano, vocês têm sorte, brother, que a gente tem a nossa audiência, principalmente o Sintra. Primeiro que ele é um cara que entende muito dessa parte de agronomia, de bebida, de comida, dessas paradas, e o cara é meio que um tudólogo também pica. Então, assim, tem ajuda em tempo real. E fazer o pão de queijo do zero em casa, como era antigamente, não só é mais fácil do que você imagina, como também é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu estômago. E também para matar a saudade de casa se você mora fora do país. E é o segredo para isso, para você acertar a receita sempre, é entender sobre o polvilho. O polvilho, que como praticamente todos os produtos derivados da mandioca chegou até nós através da tradição indígena, é a base do pão de queijo. E existem até brigas entre quem acha que a receita tem que levar só polvilho doce, quem acha que tem que levar só polvilho azedo e quem acha que tem que levar os dois. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, que é que ou se usa só polvilho azedo ou doce e azedo, mas não usar só o doce. Isso é o que eu já escutei, porque o doce, como eu falei, ele tende a deixar as coisas mais chicletosas, né? Ainda mais com a característica que é a receita, né? Que tem queijo, que é uma coisa também mais macia. Então, o que eu sempre escuto é isso, que ou você faz só com o azedo, ou você faz um mix do azedo e o do doce, porque o azedo tende a deixar mais airado e tende a deixar ele um pouco mais ácido também. E o que eu já escutei é que como grande parte dos queijos que se usam para fazer o pão de queijo já são um pouco ácidos, que é aquela coisa ali de pegar um pouco na língua, que são salgados e tal, se usa o polvilho doce para dar uma equilibrada na receita. E aí, entendendo as propriedades deles, vocês vão entender o meu raciocínio por trás dessa opinião. Tanto o polvilho azedo quanto o polvilho doce, que também é conhecido como fécula de mandioca, passam pelo mesmo processo industrial para serem extraídos da mandioca. E aí, por mandioca aqui, eu tô me referindo à mandioca brava, que não é própria para ser comida in natura. A gente só consome os derivados dela, porque ela in natura é tóxica. A mandioca que a gente come, a mandioca em si, é a mandioca mansa, que em outros estados é conhecida como aipim ou macaxeira. É o aipim, mano. Aipim é o melhor nome.
Isso, para fazer o polvilho, precisa moer a mandioca crua e misturar com água para extrair o amido da mandioca. E aí essa polpa que vai se formar dessa mistura é coada e fica só o caldo rico em amido. Então é tipo fazer um suco de mandioca. Aí esse caldo fica paradinho até o amido decantar e ficar no fundo do recipiente, de onde a gente tira mano, como um isso bloco. é muito responsa, o bagulho fica parecendo um gesso, mano. Quando eu fiz curso de culinária, de cozinha, a gente fez uma vez meio que esse processo lá que a receita pedia, meio que fazer essas etapas, e isso eu achei muito maneiro. O bagulho fica parecendo um gesso, velho. E despedaça. O polvilho doce ou fécula de mandioca vai dessa etapa direto para secagem, que geralmente é feita no sol em processos mais artesanais ou em fornos em processos industriais. Mas para fazer o polvilho azedo, esse amido decantado fica primeiro fermentando naturalmente por no mínimo 30 dias e só depois ele vai para secagem. Então o 30 dias é mínimo mesmo, geralmente é 60 dias que ele fica fermentando e só então depois ele vai para secagem. Quem faz essa fermentação... Mano, isso é meio que a mesma questão que tem lá do... Quer dizer, é parecido, né? Porque vem da mesma planta, que é o processo da maniçoba, né? Que é aquele ensopado que é feito com a folha da mandioca braba, que é essa mesma aí que você usa no processo para fazer o polvilho, que tem aquela coisa de ferver por 7 dias. Eu sempre penso assim, caralho, mano, haja gás também para fazer essa merda, né? Você ficar 7 dias cozinhando essa porra. Vamos fazer na lenha, né, de repente. Mas justamente para extrair essas toxinas. Porque se eu não me engano é cianeto que tem na parada, né? Ou algo parecido. Isso aqui é um veneno brabíssimo. São os micro-organismos que já estão... E tem até a piada, né? Como que a pessoa descobriu que tinha que ferver 7 dias, né? Foi morrendo... Cara, morreu fulano. Pô, Brad, ferve mais um dia aí. presentes na própria mandioca. E aí também podem vir alguns da água que é usada para fazer o caldo. Por causa disso, o polvilho azedo varia de sabor de uma região para outra. É como se fosse o terroir do vinho ou do café, por causa dos micro-organismos diferentes que crescem na mandioca em cada lugar. Por causa dessa variação de uma região para outra, tem essa questão, cara. As plantas, elas tendem a... Pô, o Sintra aí, agrônomo aí, eu estudei muito isso na questão do café, que é a questão do terroir que a gente diz. As plantas, elas tendem a ganhar características do solo, do ambiente que ela está inserida ali. Então, assim, tem aquela coisa do que é mais árido, do que aquele solo compõe, a planta acaba pegando característica daquilo ali. Isso é uma analogia para a vida, né, cara? A gente é produto do meio, né? Então, serve para a planta, serve para a gente também. A receita de pão de queijo pode ter características e sabores diferentes de acordo com o polvilho azedo que está sendo usado. Isso não acontece com o polvilho doce, porque ele não fermenta. Saiu e voltou, Sintra? Então, eu estava explicando a questão do terroir que ela está falando aqui, que eu conheço um pouco por conta do café, do que eu trabalho e tal. E tem aquela coisa da planta tende a ter características do solo em que ela está inserida, assim, tipo, dos nutrientes que ela absorve, do tipo de minerais que estão naquela terra, assim, meio por alto, assim, claro que eu não sou um especialista total disso, mas essa é a questão do terroir que a gente fala, né? Então, o gosto e características vão ser sempre os mesmos, independente da origem. E um detalhe é que, diferente do polvilho doce, que pode ser seco no sol ou no forno, a secagem do polvilho azedo depois da fermentação precisa ser feita no sol, porque a secagem ao sol contribui também para as propriedades do polvilho azedo a partir de reações químicas induzidas pela luz UV do sol nas moléculas de amido. E aí, isso, junto com a fermentação, está diretamente ligado às diferenças de... Ela se mantém fermentando. Isso também acontece muito, acontece em cacau. Esse processo acontece com muitas coisas, acontece também com café. Esse processo de secagem, ele acaba tendo uma questão de fermentação e ele vai também ajudando aquele grão, aquela farinha, aquele produto ganhar outras características com os organismos que ela absorve ou os que ela perde, entendeu? Com as substâncias que ela absorve ou ela perde. Organismo não, substância. Propriedades químicas entre os dois tipos de polvilho. E a questão da fermentação. É aqui que tá o maior segredo para a receita do pão de queijo. A diferença entre o polvilho doce e o azedo. Aí, aprende aí. O ser fermentado e o aprenda para você fazer um pão de queijo pica. Outro não muda só o sabor. Um pão de queijo em formato de pica. Aprende aí. Muda completamente as propriedades físicas e químicas do polvilho.
Vamos lá, a aula do professor Sintra. Vamos lá, vou ler o que ele está falando aqui. As características da fermentação estão mais envolvidas com os organismos fermentadores. Os fungos e bactérias mudam muito mais que as plantas. Então, mas aí já é a segunda parte do que ela estava explicando, né? Mudam entre talhões também. Isso é a segunda... Isso, assim, tipo, eu estava explicando a questão do terroir, que são as características do solo, da planta, do plantio. Essa segunda parte, ela está explicando a questão da fermentação, que é justamente isso. As características... O Sintra também pode explicar. As características que você tem muito em bebidas, por exemplo, tem muito a ver com o tipo de fermentação, né? Com o tempo que fermenta. Até queijo também tem um pouco disso, né? Com tudo que é fermentado vai ganhando características com as questões das bactérias e tal, dos organismos. E uma delas é conseguir fazer a massa crescer no forno sem precisar de fermento. Uma coisa que o polvilho azedo consegue, mas que o polvilho doce não consegue fazer. Isso acontece porque o processo de fermentação modifica o amido. Os micro-organismos quase que dissolvem os grânulos de amido. E a gente consegue ver isso direitinho no microscópio eletrônico. Olha pra tela agora. Ali no canto superior esquerdo é o polvilho doce. E as outras 3 imagens são... Sim, ô Sintra, eu tava falando isso aqui. Ela tava mostrando ali o processo de fermentação no sol do amido, e eu tava explicando que esse processo, o café, o cacau também sofre, né? Geralmente isso dá características diferentes, até de sabor para as coisas, né? O polvilho azedo em tempos diferentes de fermentação. Dá pra ver direitinho o grânulo de amido deixando de ser redondo e lisinho pra ficar essa coisa rugosa aí. Essa mudança da estrutura do grânulo de amido causada pelos micro-organismos, mais as reações químicas da molécula de amido ativadas pela luz UV na secagem no sol, faz com que o amido no polvilho azedo fique mais disponível, fique mais fácil de ser hidratado e que ele se gelatinize mais fácil em uma temperatura menor do que o polvilho doce. Pô, tu devia usar muito, né? Tu e o Kurt. Então eu já usei microscópio em aula, cara. Na aula de culinária mesmo. A gente usou ali até pra questão da fermentação, pra gente aprender. Pô, cara, o meu curso ali foi bem completo. Que doideira, mano. Tive acesso até a um microscópio. E aí todas essas propriedades em conjunto permitem que o polvilho azedo retenha mais água na massa. E é isso que vai fazer o pão de queijo crescer, porque essa água no forno quente vira vapor, e esse vapor empurra a massa para cima. Com o polvilho doce, esse efeito de crescimento é bem menor, porque ele não consegue reter tanta água por ter os grânulos de amido ainda inteiros e mais difíceis de serem penetrados. Pô, mano, tava vendo ali agora aquele pão de queijo ali no forninho ali. Microscópio normal eu tenho em casa. Caralho, Sintra. Porra, bolado tu, hein? Eu tava vendo ali o pão de queijo no forninho. Eu gosto muito quando o pão de queijo ele fica com essas imperfeições. Porque geralmente essas partes mais pontudinhas assim do pão de queijo fica mais crocantinho assim. Pô, acho uma delícia, cara. É muito bom. Penetrados pela água na receita. Aqui na América do Sul existem algumas receitas que são parecidas com a do pão de queijo em outros países, como chipa, Paraguai, né? Argentina, Colômbia e tem a tal da chipa, né? Que eu acho que é paraguaia. É chipa? Acho que é. Equador. E essas receitas geralmente usam polvilho doce e por causa disso elas acrescentam também fermento na massa para a receita ficar mais fofinha. É por esse motivo então que receitas de pão de queijo acaba que o doce ele não deixa crescer tanto, né? Muito e ficam pesadas e densas, o famoso maçudo, porque o polvilho doce não tem essa propriedade de expandir a massa para ela ficar airada e leve. E esse pão de queijo feito com polvilho doce apenas também é aquele que você não consegue assar hoje e comer no dia seguinte, porque ele vai ficar muito duro. Mas existe uma vantagem comercial de usar só polvilho doce, que é a padronização da receita. Como ele não fermenta, ele não tem alteração de sabor, né? Dependendo da região. Então também. É mais fácil obter um produto comercial que tenha sempre o mesmo gosto se você usar só polvilho doce na receita. Agora, para conseguir um pão de queijo maior, mais elástico, mais esponjoso e com a casca mais uniforme e crocante, como em teoria todo pão de queijo deveria ser, tem que usar polvilho azedo na receita. E aí você pode optar por usar só polvilho azedo, o que geralmente eu prefiro, ou usar uma mistura do polvilho azedo com o doce. E aí a proporção geralmente é 2:1, 2 partes do azedo para 1 parte do doce. Além de dar... Porque ele vai dar outras características, né? Como ela falou, se você usar só azedo, acaba que ele vai crescer mais. Se você gosta de sentir aquela coisa mais macia, de repente, também,
Seria interessante essa receita do uma 2 para 1 aí. textura melhor, o polvilho azedo aumenta o rendimento da receita, justamente por ele absorver mais água. E aí você não precisa acrescentar muitos ovos para chegar no ponto, por exemplo. Então, a não ser que você esteja desenvolvendo uma receita comercial para vender pão de queijo congelado, eu não recomendo usar só o polvilho doce, porque assim, usando só o azedo ou os dois misturados, você consegue um pão de queijo mais macio, mais saboroso e não aquela coisa maçuda e minúscula que eu mostrei no começo do vídeo, pela qual me cobraram R$13 a unidade. E é em São Paulo ainda por cima. Tu fazer merda em São Paulo, a merda vai custar mais caro. A questão é essa, parceiro. A comida, eu já falei isso em outros momentos, acho que é inclusive aqui. Aqui tem uma coisa que o pessoal fala muito, que é assim, uma das piores coisas que tem é você pagar caro em comida ruim. Isso aí é bom pra corte, ó. Você pagar caro em comida ruim é uma das piores coisas que tem. E em São Paulo, essa chance triplica, porque lá tudo é caro. Tá ligado? Então a chance de você comprar um pão de queijo por R$13 e ele ser uma merda é muito grande. Tá barato, não tá barato? Tá. E caso essa explicação científica, porém teórica, não tenha te convencido... É, porque é o mais comum também, né, ô Sintra? Fazer só com azedo. Eu acho que você acaba fazendo com os dois para você ter outras características e ser até mais palatável para outros lugares. Em Minas, geralmente sempre se usou mais o azedo. A minha família também é mineira, né? Minha família é de Ubá. Então, assim, um pouco que eu sei é sobre isso. Eu assei 3 fornadas de pão de queijo variando somente o polvilho e mantendo todos os outros ingredientes exatamente iguais, na mesma quantidade, e assei os 3 ao mesmo tempo no forno. Aí na tela agora vocês estão vendo os 3 lado a lado. Na sucursal do inferno, tudo é caro em meia boca. É em São Paulo que tu fala que é isso aí? Pô, tu é de São Paulo, Sinta. Se é que tu é do interior, no interior as coisas tendem a ser melhor, né? Mas, pô, você é de São Paulo. Pô, mano, tudo é muito... Pô, eu não vou falar sobre isso não, que eu vou me estender... Essa questão de como as metrópoles são caras, mas isso aí não tem jeito não. Vamos nessa. Pode julgar por conta própria. Olha lá a diferença, é legal pra ver isso aqui, ó. Só com azedo e doce, e só com o doce. Com o doce, mano, você vê que ele tipo não cresce tanto, né? Com azedo ele parece que ele cresce mais pros lados, sei lá. Aqui o doce, como é pequenininho. Se é que eu acho que aquela também ela deu um zoomzão assim. Esse aqui tá parecendo muito com esse, só com azedo e doce. Eu amassava todos, pra falar a verdade. Na tela agora vocês estão vendo os 3 lado a lado e podem julgar por conta própria. Dito isso, vamos entender por que precisa escaldar o polvilho. Eu falei que a mudança estrutural do amido na fabricação do polvilho azedo faz com que o amido gelatinize mais fácil. E aí entender esse conceito vai... o doce pode ser mais barato, né? Isso é do mercado, né? E o doce também é mais fácil de congelar, né, cara? Parece que... Porque também tu não vai perder muita coisa, né? Como ele já não... A gente não espera muita coisa. Fazer entender a necessidade da primeira etapa da receita do pão de queijo, que é escaldar o polvilho. E também vai te fazer entender por que você não pode acrescentar mais polvilho no meio da receita para dar o ponto como se fosse farinha. Independentemente do tipo de polvilho que você for usar, a primeira etapa da receita precisa ser obrigatoriamente escaldar o polvilho com um líquido quente, que vai ter uma parte de óleo e uma parte ou de água ou de leite, ou os dois juntos. Tem receita que só leva leite, tem receita que só leva água, tem receita que leva os dois. As receitas com leite tendem a ser mais coradas, porque as proteínas do leite favorecem a deliciosa reação de Maillard. E elas também são mais macias. Não sou da sucursal. Odeio lá. Nasci em uma cidade que já foi Minas. E sou de Piracicaba hoje. Qual é a cidade que já foi Minas, ô Sintra? Pô, mano, eu vou te falar, brother. Eu falei aqui no outro vídeo lá, o vídeo que eu fiz do Mohamed. Eu fui pra São Paulo em situações muito específicas. Eu fui pra um show... Desculpa. Ai, sono. Eu fui pro show do Periphery e fiquei lá há pouco tempo, quase fui assaltado na Paulista. E fui uma vez pro aniversário de uma ex minha, que a gente foi passar uns dias lá. Eu achei legal, assim, o rolê, assim, que tem bastante opção de fazer coisas, assim. Eu não achei as coisas baratas. Também não achei super caro. Porque na época eu tava trabalhando na zona sul do Rio e eu também tinha um pouco do... Mojimirim, pô. Então, eu já fui ali, pô, acho que é perto, Olambra, é perto de Mojimirim. Eu acho que já passei por ali. Eu fui pra
E como eu tava acostumado com meio que um contexto de zona sul do Rio, que também é bem caro, eu achei assim, tipo, caro, mas assim, já tava acostumado a ver tanta coisa cara. Então, assim, é caro, mas tem bastante coisa, cara. Eu achei muito legal de opção. Vocês acham bastante coisa. E mais úmidas, porque o leite não tem só água, ele tem gorduras e proteínas que Então, é ajudam Mogi Mirim, né? Então, eu fui pra Olambra, que é perto, né? E achei a cidade foda, mano. Achei a cidade bem bonita, bem legal. Não tinha muita coisa pra fazer, mas era legal. a textura da massa. Eu não gosto muito quando é só com água, porque eu acho que o pão de queijo fica muito seco. Eu sei que isso parece contraditório, mas a gente tem que lembrar que o que dá umidade pra uma receita é a gordura e as proteínas, porque essas duas substâncias ajudam a reter água na massa. Então aqui já fica uma dica pra corrigir um erro comum da receita. Se você fez o pão de queijo e ele ficou esfarelando, significa que faltou umidade na massa. E se você seguiu certinho as quantidades da receita, isso pode ser uma questão do tipo de polvilho que você tá usando, que pode precisar de um pouco mais de líquido. Pra corrigir isso, é só colocar um pouco mais de leite na próxima vez. Ou então, se você ainda não tiver nem assado nem congelado todos os pães de queijo dessa massa, você pode só acrescentar um pouquinho mais de leite nessa massa pronta e mexer bem pra incorporar. Ela vai ficar mais viscosa e não vai esfarelar na próxima fornada. E aí, lembrando dica, que tá vendo? se ele ficou farelento porque você tentou fazer uma receita light e reduziu a quantidade de óleo, não vai adiantar só colocar mais leite, porque a quantidade de gordura é realmente importante, porque é ela que garante que a massa fica com a textura macia no final. Mas também não adianta colocar óleo demais, que aí o pão de queijo vira uma mina de gordura. Vai virar um grude, Então, né? segue a receita. Vamos pegar então a receita que leva o leite e o óleo. Você vai ferver o leite junto com o óleo e aí você vai despejar isso fervendo. Falar igual o Tato lá, que cara. Anota essa caralho da receita aí, por favor. Sobre o polvilho e misturar isso para o polvilho absorver tudo. Esse é o processo de escaldar e é esse processo que faz os grânulos de amido absorverem água, inchar e se romper, liberando o amido que está dentro do grânulo junto com pedaços do próprio grânulo. E é essa modificação física dos grânulos que é chamada de gelatinização e dá a textura viscosa da massa. Ela é o resultado da formação de uma Viscoso, porém gostoso. É isso aí. Deixa eu ver aqui que eu sinto. Saí de lá com 17, tenho 45. Mas meus velhos moram lá ainda. Pô, viveu bastante lá então, hein? Eu tô aqui desde sempre, irmão. Nasci aqui em Campo Grande. Não sei, talvez eu morra aqui também, mas depende do rumo que a vida vai levar aí. rede que aprisiona a água e diminui o movimento das moléculas. E aí forma uma espécie de gel, que é o que dá Pô, essa vou te textura. falar, mano, com todos os problemas que o Rio tem, eu gosto do Rio, mano. Com todos os problemas que Campo Grande tem, eu gosto de Campo Grande. Eu gosto muito daqui. E eu vejo tanto potencial nesse lugar aqui, cara, que eu gostaria de viver aqui por mais tempo, mas eu queria que isso aqui tivesse muito mais coisa que poderia ter e nós sabemos porque não tem. Complicado. mais grossa para todas as coisas que a gente mistura. Olambra é uma cidade europeia no Brasil. Baita potência agrícola, principalmente na Ebra, flores. É o trader de flores do país. Então, isso eu tô ligado, mano. Porra, mano, parece... Eu nunca fui pra Europa, né? Mas parece Europa, velho. É tipo... Eu tava conversando com a guia lá, com a menina que ajudou a gente quando a gente foi. Eu fui há muitos anos, muitos anos. Isso aí foi 2012, alguma coisa assim. E a menina tava falando que lá como se diz, a criminalidade é praticamente zero, tá ligado? Eu passei lá, tipo, tem uma pracinha que fica a delegacia assim em frente, tipo, ninguém na Ih, brother, acho que eu fiz merda aqui. Ninguém na delegacia, assim, tipo, tranquilo, um lugar muito bonito mesmo. E a gente foi no Campo de Flores, pô. A gente visitou lá, tinha umas estufas e tal, porra. Aí, eu aconselho, cara, um rolê barato, tipo, a hotelaria lá, tipo, tem uns lugarzinhos, a gente ficou numa hospedagenzinha lá legal. Tem uns barezinhos legais também, não achei caro. Lá tem umas fábricas de cerveja, tem acho que é Schornstein, é lá, né? E tomei um chopp bom lá, pô, maneiro. Lugar foda. Você quer fazer um rolê barato, de lugar bonito e perto, assim, se você for do Rio, de São Paulo, assim, vai em Olambra que acho que você não vai se arrepender, não. É muito bom pra casal, assim, tipo, quer passar uma segunda lua de mel, um rolezinho assim, aconselho. Amido. E é esse Fiote, você não trabalha lá com agricultura, senão ia
Se não ia falar holandês. Eu imagino, cara. Imagino. Lá tem esse... Tem aquele, o moinho de vento lá, né? Eu fui subir naquela porra, velho. Tá ligado? Foi maneiro. Maneiro, rolê é maneirão. Aprisionamento da água na rede de amido que vai fazer o pão de queijo crescer no forno depois, porque é essa água que vai virar vapor e fazer a massa expandir. E aí, como eu disse, tanto o polvilho azedo quanto o doce sofrem gelatinização. Na verdade, qualquer amido de qualquer origem se gelatiniza, mas gelatinizar o azedo é mais fácil porque o grânulo de amido já tá meio capenga, e aí ele solta mais amido, quebra mais fácil e forma uma rede muito mais bonita que aprisiona uma quantidade mano, rolê é bem legal. por isso faz a massa pô, gostei muito. É por causa de todo esse processo de gelatinização que você E não que eu sou pode do caos, tentar hein, mas eu corrigir gostei. uma massa que tá mole demais só adicionando mais polvilho, como a gente faria para corrigir a textura de um pão de trigo adicionando mais farinha. Adicionar polvilho não escaldado à receita vai deixar a massa seca e vai desandar tudo. Como é então que a gente dá o ponto da massa do pão de queijo? Prende aí. Ao contrário de outros tipos de pão que a gente pode ir colocando mais água ou mais farinha até dar o ponto, o que dá o ponto do pão de queijo é a quantidade de ovo, pelos motivos do escaldamento do polvilho que acabamos de ver. E para isso você precisa ir colocando os ovos um a um, porque dependendo do tamanho deles, você vai precisar de mais ou menos do que tá pedindo na receita. Tem essa questão, né? Tipo, eu acho que tipo, o polvilho, ele não tem muita questão igual tem da farinha de trigo, que ela faz mais diferença, tá ligado? Do quanto absorve de líquido. Mas o ovo tem essa diferença, né? Porque o ovo tem ovo menor, tem ovo grande, tem ovo que a galinha chorou, tem ovo que a galinha ficou de boa, tá ligado? Receita. Quem me ensinou isso foi minha best bitch Juliana, uma mineira de Uberaba, que foi quem me ensinou a fazer pão de queijo. Ela também foi a consultora mineira para este vídeo. E o meu marido foi o degustador mineiro, que a gente precisava. E no dia que a Ju me ensinou a fazer pão de queijo, ela me disse que o ponto da massa é quando você consegue pegar ela toda com uma mão só e ela não cai da sua mão. Exatamente como nesta foto da live de 2008, aparecendo aí na tela. Foi exatamente nesse dia aí que eu aprendi a fazer. E aí Fica gosmento. Só queria deixar registrado que a gente teve um momento de crise existencial, porque eu e a Ju nos demos conta de que faz quase 20 anos que esse dia aconteceu. Eu estou velha! E aí a gente tá viva o suficiente pra ter vivido alguma coisa há 20 anos. É meio complicado. Você é doideira. Mas enfim, você vai misturando os ovos essas e vai também testando pegar a massa. Se ela ficar como tá nessa foto que apareceu e nesse vídeo depois que tá aparecendo agora, é porque tá no... Foi mal. Depois dos 40 você começa a ter essa espira também, né? De, 20 anos, viado. Caralho, 20 anos, mano. É igual eu e Feio, cara. A gente se conhece há 20 anos. Doideira. Que eu conheço esse arrombado. Ponto certo. Se você não estiver conseguindo juntar a massa pra pegar tudo, como neste outro vídeo aqui, falta mais um ovo. E aí, se ela escorrer da sua mão, você colocou o ovo demais. Nesse caso, lembra que não pode adicionar mais polvilho. Você pode, de repente, adicionar um pouco mais de queijo e deixar essa massa na geladeira pra ela firmar um pouco antes de assar. E vai ter a questão do queijo também, porque querendo ou não, o queijo tem uma certa umidade também, dependendo do tipo de queijo, né? Então, deve fazer diferença, né, na massa. Fazer as bolotinhas e colocar na assadeira. Mas ainda vai dar certo. Mesmo que ela esteja mole demais, ainda vai funcionar. O que vai ficar com uma textura estranha é se estiver faltando ovo. E já que eu falei em queijo, que tipo de queijo usar pra fazer pão de queijo? Os queijos mais usados pra fazer pão de queijo são o Minas padrão, né? O Minas meia cura e o parmesão. E tem alguns pães de queijo gourmet por aí que usam queijos especiais, tipo o queijo Serra da Canastra, queijo Tulha, ou qualquer outro queijo que tenha essa textura mais dura, que seja um queijo mais maturado. Mano, aqui a gente faz com mussarela mesmo e foda-se, tá ligado? De baixa umidade, não é um queijo fresco, tá? O queijo fresco, além de não derreter tão bem, ele ainda traz muita umidade pra massa e aí isso pode desandar. Tem quem gosta de deixar a massa bem gelatinosa e usa mussarela, mas eu particularmente não gosto. Só que, né, gosto é que nem cu. Cada um faz do jeito que quiser. Dá também pra misturar alguns tipos... Gosto é que nem cu, cada um faz do jeito que você quiser com o seu. É isso aí, é verdade. Cara, tipo, é difícil. Pô, um queijo Minas padrão, ele é mais... Ele não é super caro, mas é caro. Então, assim, uma coisa que eu já vi em algumas receitas é misturar, tipo, queijo prato ou queijo mussarela com parmesão. Porque como se, tipo, dependendo da quantidade que você comprar de parmesão, de saquinho não é bom fazer porque o saquinho é muito seco, né? Mas, tipo, você vai ralar um pouco de parmesão e você vai adicionar ali com aquela mussarela ali, mano. Se você é pobre, é uma boa opção. Queijo, e aí, sei lá, colocar uma parte de queijo Minas padrão, uma parte de queijo provolone, que dá uma defumadinha, uma parte de parmesão, uma parte de queijo Minas padrão. Delícia, hein? Aí vai dar gosto do freguês novamente. E dá até
Olha essa dica. Eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Dá pra passar a bolinha de massa, né? O pãozinho de queijo ainda antes de assar. Você pega a massinha e aí você passa ela no queijo ralado, tipo passar um brigadeiro no granulado antes de assar. Você cria ali uma crostinha extra. Recomendo fortemente, salivei só de pensar. É uma delícia. Mas a regra do queijo tem que lembrar que é o queijo que vai dar o sabor do pão de queijo. Então escolha um queijo que tenha um sabor que te agrada e que seja mais maturado com baixa umidade, que são aqueles queijos mais amarelinhos. E obviamente o queijo também é a cereja do bolo da textura da massa, porque o derretimento dele é que... A cereja do bolo que nem é a parte melhor do bolo, né? Porque cereja também não é um negócio gostosão, né? O bom do bolo é o bolo. Vai fechar a textura, deixando o miolo bem elástico. Agora, sobre a quantidade, é o quanto seu coração mandar, mas também com parcimônia pra massa dar certo. Pra uma receita grande, qualquer quantidade ali entre 200 e 300 gramas deve funcionar. E aí, o queijo tem que entrar na massa já ralado. E aí, tanto faz usar o ralo fino ou o ralo grosso, só precisa ser ralado. E aí, quando eu falo ralado aqui, nesse caso de ralo fino ou ralo grosso, eu tô falando de queijo ralado na hora, que é o que eu costumo fazer na minha receita. Eu compro um pedaço de queijo e ralo pra colocar na massa. Se você for usar um queijo de saco já ralado, pronto, recomendo comprar um que seja ralado grosso, ou então... E aí, vocês preferem o quê? O queijo do saco ou o queijo ou ralar na hora? Melhor o na hora, né? Misturar um pouco do ralado grosso com aquele que é mais fino pra dar uma textura boa. Usar só o fino não recomendo porque pode dar uma textura estranha. Muito que bem, então. Dito tudo isso, qual é a receita do pão de queijo? São poucos ingredientes pra fazer um pão de queijo. Vamos lá. Seja polvilho, leite. Anota aí a caralho da receita. Óleo, ovo, sal e queijo, só. E não é algo difícil de fazer. O problema com as receitas de pão de queijo tradicionais é que elas vêm com as medidas de mãe e de vó, que é tipo um copo, um prato, etc. Quando você já sabe fazer a receita, isso não é um problema. Até porque você usa sempre o mesmo copo, o mesmo prato, e é como a maioria das pessoas... Cara, uma coisa que eu tô descobrindo ultimamente é que muita gente tem balança em casa hoje em dia, virou uma parada mais comum. Então, assim, a galera faz receita já meio que pesando. Na verdade, eu tinha uma balança, minha balança quebrou, eu tenho que comprar outra, porque tem balanças bem baratas. Tem balança de R$10, mano. Então, assim, dá pra você fazer a receita em casa, e dá pra você comprar uma balança só pra fazer essa receita de pão de queijo e deixar ela lá, tá ligado? Faz nas suas casas. Mas, como o meu intuito aqui é ajudar pessoas que nunca fizeram a conseguir acertar a receita sempre, eu fiz cálculos para determinar uma proposta. A receita, tipo, o que eu já vi de receita de pão de queijo é um copo de amido, um copo de óleo, um copo de leite, um copo... É tudo copo. São entre os ingredientes e uma receita mínima, que aí vocês podem inclusive variar a quantidade total da receita a partir disso. E eu determinei medidas padrão. Determinei medidas usando medidores padrão e medidas em gramas, pra gente conseguir fazer a receita sem precisar saber qual era o tamanho do copo ou qual era o tamanho do prato. A edição vai colocar agora na tela cheia pra vocês printarem se vocês quiserem. Então tem as printa medidas... aí. Printa aí que eu acho que não vai explicar não. Aí, ferver junto o leite. Você quer fazer um queijo aí em Piracicaba, um pão de queijo aí, ô Sintra? Printa a receita e fica já por de medidor dentro. padrão? Eu vou dar uma adiantada nesse vídeo aqui pra dar um... Do Mineiro, criei um aplicativo que faz o cálculo automático para você duplicar ali aproximadamente 40 gramas. E aí, com a ajuda do meu marido mineiro, criei um aplicativo que faz o cálculo automático para você duplicar, triplicar, etc. A receita básica. Não tem que baixar nada, é só entrar no site que eu deixei aqui na aplicativo só pra fazer pão de queijo, ó. Descrição. Não precisa fazer cadastro, eu não quero dados de você. Tá vendo? Carioca faz aplicativo pra saber onde tem tiroteio. Essa galera aí faz aplicativo pra fazer pão de queijo. É prioridade. Vocês não quero nada. Eu só fiz uma ferramenta pra facilitar a vida de quem quer comer pão de queijo, tá? Nesse aplicativo você pode escolher, por exemplo, a quantidade de polvilho e ele já te dá as quantidades dos outros ingredientes. Ou então você abre a geladeira e fala assim, só tem 2 ovos em casa. Mas você quer fazer pão de queijo. Então você vai lá, você seleciona que você tem 2 ovos e ele te dá a quantidade do resto dos ingredientes. Mano, mas porra, se tu tem 2 ovos, vai comprar ovo também, porra. Qual é, mano? Ingredientes. Então, eu achei que eu podia fazer um bem pela humanidade em prol do pão de queijo. Não precisa fazer cadastro, não precisa pagar nada, aí só sim. vai usar. Agora vamos pro passo a passo. O passo número 1 é liga o forno. Pão de queijo tem que assar em forno bem quente, ali entre 180 e 200 graus para poder crescer. Isso é necessário pra gente forçar a água da massa a virar vapor quase que toda de uma vez, porque aí ela faz a pressão na massa pra cima, empurrando. E aí que o pão de queijo vai crescer. Então liga o forno na temperatura que eu falei e deixa lá enquanto você faz a receita. Segundo passo, mede a quantidade de polvilho e mistura já com o sal. Terceiro passo, leva o leite pra ferver junto com o óleo. E aí aqui você fica de olho pra não transbordar, porque a gente tá falando de leite fervendo. Assim que o leite começar a subir, pode desligar o fogo. Quarto passo, você vai jogar essa mistura de leite com óleo quente sobre o polvilho e vai misturar com uma colher. Por motivos que eu imagino que sejam óbvios, não use a mão para fazer essa etapa. A colher tá raqueta, eu me esqueci. Não queremos queimar dúvidas. Esse vídeo é muito bom.
Esse vídeo do maluco queimando a boca com o negócio de brulé é muito bom. Etapa, espera a massa esfriar. Isso deve levar uns 10 minutos, a depender da quantidade de massa e da temperatura do dia aí na sua região. E aí vai colocando a mão devagarinho pra sentir. Vai tá bom quando você colocar a mão e sentir no máximo ali um morninho. Isso é importante pro queijo não derreter de uma vez e pros ovos não cozinharem. Sexta etapa, adiciona o queijo. Só adiciona e mistura bem. Sétima etapa, adiciona o primeiro ovo. Se for a receita básica, vai ser o primeiro e único ovo. Se for uma receita maior, adiciona um, mistura bem até incorporar tudo. Aí adiciona o segundo, mistura bem pra incorporar tudo e assim por diante. Você vai parar de adicionar os ovos quando a massa ficar com essa textura bem pegajosa que vocês estão vendo no vídeo. E aí, pô, mano, eu sou... Essa parada aí me dá um pouco de nervoso quando a massa fica assim. Mas eu sei que tem receitas que ela vai acabar ficando assim mesmo. Um alerta muito importante, porque a Ana Bonassa, quando estava lendo esse roteiro, falou assim: vou tentar fazer na batedeira. Inovador e revolucionário. Não tente adiantar. Vai ficar gosmendo. Cara, coisa com mandioca, com... Cara, nunca é muito bom você bater em batedeira, tá ligado? Porque você vai transformar o bagulho em chiclete. Trabalho batendo a massa na batedeira. Seu pão de queijo vai ficar horroroso de duro. Tem que misturar na mão mesmo. Ou então na mão, mas usando uma colher ou com a mão na massa, do jeito que você quiser. Mas sem batedeira. Tem que, usar o bracinho. O motivo é que a batedeira causa um excesso de fricção nos grânulos de amido, que se rompem a ponto de perder a capacidade de formar a rede que aprisiona a água. E aí, se a massa não for capaz de reter água, ela não vai conseguir inchar e crescer no forno. Então o pão de queijo fica duro ao invés de fofinho. É muque mesmo. Você tá assando uma bola de gude aí, mano? Por conta de preguiça aí de fazer bagulho em batedeira, porra. Mete a mão na parada. Etapa, faça bolinhas na assadeira. E aí pode ser pegando com uma colher e fazendo uma bolinha desconstruída. Eu gosto de usar aquela colher de... Eu gosto também daquele pão de queijo que fazem naquela forminha tipo de muffin. Que ele fica tipo uma empadinha. Eu me amarro. É gostoso. Porque ele dá uma assada ali embaixo e fica meio crocante aquele pedaço. Eu acho bom pra caralho. Sorvete, só tirando com uma espátula. Eu gosto de coisas crocantes. Ou você pode fazer um processo mais bonito, que é untar a mão com óleo e fazer bolinha igual ao brigadeiro. Eu nunca faço assim porque eu acho que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu gosto de pegar realmente a colher e botando direto, tá? Nona etapa, leve para assar. E aí o tempo vai variar de acordo com o tamanho do pão de queijo e com o seu forno. Mas vai ser mais ou menos ali uns 20, 30 minutos. Ou até ele ficar douradinho desse jeito aqui. Dá pra assar na air fryer também, mas dá uma esquentadinha nela antes e fica de olho, porque como ela é um forninho mais eficiente, pode ser que o tempo de assar seja menor. Então talvez... a air fryer ela acaba assando mais rápido, porque ela é menor também, né? Então o calor ele fica mais preso ali, né? 15 minutos a 180 graus seja o suficiente. Não esquece, precisa ser forno bem quente, senão a água vai ser a massa muito devagarinho, sem formar aquele tanto de vapor pra fazer a massa crescer. E aí a 10ª etapa, encher o buchinho, comer pão de queijo. É isso aí, Brenda. E aqui acaba o meu vídeo. É isso aí, cara. Tá vendo, mano? Que vídeo bom, mano. Vocês aprenderam todas as etapas da feitura do pão de queijo. Caralho, aí, tá vendo? Órfãos da Silbene é cultura, é gastronomia, é tiro. Igual no vídeo do Zé Lucas. É tudo, irmão. É isso aí, mano. Pô, eu gostei. Não vou terminar aqui não, senão vai ficar muito grande. E aqui deve ser só considerações finais dela aqui. Sigam Nunca Vi um Cientista, por favor. Sigam Órfãos da Silbene no Instagram, no YouTube. Aperta o sininho, dá aquela balangada no sininho para vocês ficarem sabendo aí quando a gente tá fazendo live. As nossas lives, na verdade, são toda segunda e toda quinta. E é mais ou menos entre 9 e 9 e meia, por aí. Assim, tipo, depende, porque todos nós temos outras atribuições na nossa vida. Feio, pai de família, Zé também tem filho, tem trabalho, Kurt também dá aula, um monte de coisa. Eu tenho minha mãe para ajudar, trabalho, um monte de coisa. Então, às vezes, a gente não consegue, por imprevistos, fazer no mesmo horário. No dia do pão de queijo, usar a forma com os buracos para bolinhos. É massa mesmo. Pô, fica gostoso, mano. Porque aquele contato com o metal quente ali, que é o inox, não, qual é o nome? Que é, pô, teflon ali. Tipo, vai esquentando mais e ele fica crocantinho, aquela bundinha dele ali. Eu acho uma delícia. No dia do pão de queijo. Vou fazer e vou botar aí. Mas é isso aí. Valeu, Sintra. Mas quem tiver aí vendo a gente aí, tamo junto. Tem uma galerinha vendo, que eu tô vendo aqui. Mas é isso, galera. O meu vídeo hoje foi isso. Em seguida deve vir Feio ou Kurt. Os dois subsequentemente. E é isso aí, mano. Segue a gente lá. Segue o Nunca Vi um Cientista, que é muito bom. Que tem vídeo de utilidade pública, tem vídeo de culinária, tem vídeo da porra toda. Amo demais. Tamo junto, galera. Fiquem agora aí com a Mandacaru, a nossa banda de amigos preferida.
Vamos nessa, galera. Valeu, beijo aí. Abraço, amo vocês. Integridade, seu covarde. Que é isso? O que eu fiz, cara? Valeu. Covarde por que eu mostrei bagulho de pão de queijo? Eu vou fazer. Quando tu vier, eu vou fazer um pão de queijo pra você, Sintra. Tamo junto. Valeu, Sintra. Beijão, irmão. Tamo junto. Mas quem tiver aí, vamos lá. Beijo. Tchau.